Fala galera, mais uma aula aqui para o canal. Hoje nós vamos estudar a matéria de urgência e emergência, especificamente sobre engasgos, tá? Eu considero essa aula de utilidade pública, porque isso não deve ser usado apenas por profissionais da saúde. Qualquer pessoa pode aplicar os conhecimentos que nós vamos passar nessa aula aqui, tá? E pode salvar vidas, tanto de pessoas adultas, quanto de crianças e até mesmo gestantes, tá? Olha só, os objetivos dessa aula vai ser eu explicar para vocês como a gente usa o protocolo SBV, tá? Eu vou explicar o que é esse protocolo também. E vamos ter um foco na manobra de Reich também, para desobstruir as vias aéreas de uma pessoa, para solucionar o engasgo, beleza? Bom, vamos começar falando dos... já até expliquei o objetivo aqui, né? Bom, nós vamos aprender a reconhecer as melhores intervenções e os primeiros socorros para minimizar os danos e estabilizar essa pessoa, tá? Até que chegue um socorrista, né, qualificado para fazer esse trabalho todo. E detalhe, essas manobras aqui, elas são todas feitas fora do ambiente hospitalar, tá bom? No ambiente hospitalar serão outros protocolos, outros métodos que nós não vamos discutir nessa aula, tranquilo? Bom, nós vamos falar do OVASI, beleza? Do OVASI, que é quando ocorre o bloqueio das vias aéreas, basicamente é isso. Essa sigla, né, OVACE, é a obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Então, obstruções das vias aéreas por corpos estranhos, beleza? Bom, o grupo de risco mais frequente são crianças, que ocorre em 80% dos casos, e em adultos ocorre em 20% dos casos. As crianças têm mais propensão aos engasgos, né? Primeiro, porque está aprendendo a mastigação, né? O tempo correto. E quanto mais nova a criança, mais arriscado é o OVACE, tá bom? Que é a obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Tranquilo? Bom, como é feito o reconhecimento de uma obstrução? Primeira coisa que você deve entender é que o reconhecimento deve ser rápido. Então a pessoa começou a ficar de uma cor diferente, não está conseguindo falar, você percebe que ela não tá emitindo sons, não está respirando. Isso, né, isso é a obstrução. Você consegue perceber que está acontecendo uma obstrução. E existe dois tipos de obstrução, tá? A leve e a grave, tranquilo? E essas obstruções, elas podem ser causadas por sólidos, tá? Alguma comida, alguma coisa assim. O relaxamento da língua, que é quando a pessoa está inconsciente, tá? Relaxamento da língua, a língua vai tampar as vias aéreas. E por líquidos, né? Seja água, um suco, alguma coisa assim, que vai obstruir as vias. A obstrução leve é quando a pessoa consegue tossir, falar e respirar, tá? Então, o que você deve fazer nesse caso? Você deve estimular que essa pessoa continue tossindo, entendeu? E aí, você não vai precisar fazer a manobra nem alguma intervenção nesse caso. Você vai esperar e ver e analisar a situação. Agora, no caso grave, é quando a pessoa não consegue falar e nem respirar e estão mostrando sinais claros de sufocamento. Agora nós vamos ver o procedimento de emergência no caso de obstrução leve. Primeira coisa, você não vai fazer uma manobra de intervenção, conforme te falei. Você vai incentivar a pessoa a tossir, tá? Como está representado aqui, ó, nesse primeiro desenho, tá? Você vai fazer a pessoa se acalmar, vai pedir ela para manter a calma, deixar ela sentada, paradinha, e vai monitorar a respiração da pessoa, do paciente no caso, entendeu? E você vai fazer um suporte de oxigênio se necessário. Porém, né, não é muito comum você ter uma forma de suprir o oxigênio para essa pessoa, mas se tiver como, você ficar atento lá para caso precisar, você tá a mãos, né? Está bem a postos para a pessoa conseguir voltar a respirar e se desengasgar. Agora, no caso de obstrução grave, você vai fazer a manobra de Reich, que é essa aí que eu expliquei. Olha só, essa manobra ela vai ser usada para desobstruir as vias aéreas de uma forma forçada, tá? E o passo a passo dela é o seguinte: você vai se posicionar atrás da pessoa, tá vendo? Posicionar atrás. Você vai colocar a mão fechada, olha só, mão fechada, e o polegar encostado na parte abdominal
entre o apêndice sifoide e o umbigo, tá? Então aqui nós temos o umbigo e o apêndice sifoide aqui. Então você pode perceber aqui, ó, que é um pouco abaixo desse osso aqui, que é o externo do tórax, entendeu? Você vai colocar a mão bem aqui, que é, por consequência também, é onde fica o diafragma, beleza? E aí você vai comprimir o abdômen dessa pessoa. Você vai comprimir esse movimento de dentro, apertando para dentro, né, e para cima, e vai repetir isso até que ocorra desobstrução. Em casos de pacientes obesos ou grávidas, etc., você vai colocar a mão um pouco mais para cima, tá? Mais ou menos aqui, beleza? Para conseguir fazer a manobra. Olha só, uma outra foto da manobra, olha. A pessoa está engasgada, você vai posicionar a sua mão dessa forma, vai ir para trás da pessoa e vai apertar. E a pessoa vai conseguir, né, se livrar da obstrução. Agora, quando o paciente está inconsciente, você vai fazer o seguinte: vai deitar a pessoa, vai subir em cima da pessoa até próximo do joelho, entendeu? E vai colocar a mão exatamente no mesmo local aqui, ó, no mesmo local. Porém, o jeito que a mão fica é diferente, tá vendo? É como se fosse fazer uma RCP, beleza? E aí você vai fazer essas compressões. Caso o paciente esteja sem pulso, né, você deve iniciar as compressões torácicas, tá? Para fazer esse batimento, né, voltar a reanimar a pessoa, além de deslocar o objeto que está obstruindo, tá? Aí você deve verificar a cavidade oral, né, de vez em quando vai lá, abre a boca da pessoa, vê se você consegue colocar o dedo, e caso estiver visível, você vai remover o corpo estranho, tá bom? E você também, caso a pessoa não estiver respirando, né, que é muito provável se ela já está inconsciente, você vai realizar a insuflação, tá? Que é a ventilação, basicamente. Você pode fazer uma ventilação, uma respiração boca a boca, né, caso você esteja em casa, ou se você tiver o aparelho adequado, você pode usar esse aparelho para fazer essa ventilação. E caso o ar não passe, você vai continuar fazendo as compressões torácicas e vai reposicionar a cabeça, sempre tentando fazer com que o ar transite pelas vias aéreas. E claro, você deve sempre chamar uma ajuda especializada, entendeu? Sempre começou isso aí, você já chama, entendeu? A pessoa desacordou e nesse período de espera você faz todos esses procedimentos. Agora vamos entender o procedimento quando uma pessoa menor de 1 ano, tá? Primeira coisa, você deve entender alguns critérios para saber se essa pessoa está com obstrução das vias aéreas. Presença de tosse, por exemplo, sinais de sufocamento, dificuldade respiratória e especificamente dificuldade de emitir sons, tá bom? Como choro, entendeu? Choro silencioso, tosse silenciosa, etc. Então isso aí você já indica, você já percebe, né, que esse bebê está com obstrução. Bom, se o bebê estiver com obstrução leve, né, você deve permitir que o bebê fique tossindo sem interferência e você vai observar, né, para ver se ele não piora e tal. Mas se ele está numa obstrução leve, provavelmente a tosse já vai resolver. Agora, se está com obstrução grave, né, você deve fazer o seguinte: você vai se sentar, tá? Aqui o passo a passo, você vai se sentar, você vai posicionar o bebê na posição ventral, olha só, em cima da sua perna, tá? Em cima, você vai pôr o antebraço em cima da sua perna e o bebê em cima de tudo, tá bom? E aí você vai colocar os seus dedos na boca do bebê para permitir que ela fique aberta, tá bom? Depois de apoiar o antebraço na coxa, você vai manter a cabeça no nível tipo nessa posição aqui, ó, sabe? Assim, olha, meio inclinado para baixo. Opa, até voltei aqui, calma aí. Meio inclinado para baixo. E aí você vai começar a aplicar ciclos repetidos de golpes mesmo. Você vai bater nas costas da criança, no dorso, entendeu? Golpes no dorso, entre as escápulas e com a palma da mão, tá? Com a palma da mão você vai bater. E você, obviamente, vai dosar a força, né? Para você não pode bater com muita força, mas não é tão levinho também, entendeu? Na simulação que a gente fez na faculdade, a gente percebe que pode ser um pouco mais, um pouco de pressão para fazer essa desobstrução. Agora, quando esse bebê ele não está responsivo, ou seja, ele já parou de
você tá vendo que ele está desfalecendo mesmo, você vai fazer a ressuscitação cardiovascular no bebê, que é com os 2 dedos, tá? Aqui, ó, no osso externo, e vai fazer as compressões, tá bom? É 5 compressões. Aí você vai colocar o bebê, você vai virar o bebê, tá bom? Colocar ele sobre a sua perna e com a outra mão você vai fazer isso. E isso também vai ajudar na desobstrução, tranquilo? Agora, quando você vai fazer as compressões, né? Se você perceber que o bebê está inconsciente, você vai fazer 30 compressões torácicas, tá? E impulsionar a cavidade oral antes de ventilar. Então você vai bater, né? E fazer essa compressão. E isso vai ajudar o bebê a voltar, entendeu? E você vai fazer as ventilações também, da mesma forma que você faz nos intervalos, tipo assim, 30 compressões torácicas e 2 ventilações, entendeu? Aí você vai usar uma bolsa vulva de máscara, tá bom? E se o tórax não expandir, né, ou seja, se o ar não estiver passando, você vai reposicionar a cabeça antes de repetir a insuflação, tranquilo? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva, beleza? Fui!